No início da década de 80, o exército austríaco lançou um desafio que parecia impossível. Eles precisavam substituir suas antigas pistolas de serviço por um projeto mais moderno. As exigências eram rigorosas. A arma precisava disparar o calibre 9mm, oferecer alta capacidade, máxima segurança operacional, extrema confiabilidade e ainda respeitar um limite de peso bastante restritivo. Os gigantes da indústria ficaram confiantes, afinal, aquelas empresas fabricavam armas há décadas, algumas há mais de um século. Elas competiam em acabamento refinado, mecanismos complexos e soluções que carregavam o peso da tradição. Parecia apenas mais uma concorrência, que terminaria nas mãos de um dos nomes de sempre. Mas eles cometeram um erro. Não perceberam que um intruso estava prestes a entrar no jogo. O nome dele era Gaston Glock. Na época, ele fabricava produtos de polímero, ferragens, facas de campanha e outros equipamentos industriais. Não era um projetista de armas, não vinha de uma família tradicional do setor, não possuía décadas de experiência militar. E talvez esse seja o detalhe mais impressionante da história. A revolução que mudaria o mercado de pistolas não veio de um jovem gênio recém-formado, ele veio de um empresário de 51 anos que enxergou uma oportunidade que os especialistas simplesmente ignoraram. Quando decidiu participar da concorrência austríaca, parecia um amador tentando desafiar gigantes. Mas Gaston Glock fez uma pergunta simples: e se a pistola pudesse ser mais leve, mais barata e mais confiável do que tudo que existia naquele momento? Gaston Glock não entendia de armas como os veteranos da indústria, mas entendia perfeitamente de uma coisa: polímeros avançados. Ele sabia que os materiais modernos poderiam oferecer resistência impressionante, não sofriam com corrosão e permitiam uma arma mais leve e eficiente para o uso diário. Enquanto muitos fabricantes adicionavam mecanismos, travas e componentes extras, Glock seguiu outra direção. A receita era simplificar, reduzir. O objetivo era que era uma ferramenta que funcionasse quando fosse necessária, nada mais nem nada menos. Agora, pense por um instante. Menos peças significam menos componentes para manter, menos complexidade de fabricação e menos oportunidades para algo dar errado. Isso reduz custos, facilita a manutenção e aumenta a confiança de quem depende da arma. Para transformar a ideia em realidade, Gaston reuniu especialistas em engenharia, atiradores experientes e profissionais das forças de segurança. O projeto foi desenvolvido praticamente do zero. Cada detalhe precisava servir a uma função. Nascia ali a Glock 17. Segundo a versão mais aceita da história, o nome veio por ser a 17ª patente registrada por Gaston Glock. E então, chegou o momento da verdade. Os testes militares austríacos foram extremamente exigentes. As armas precisavam funcionar sob condições adversas, suportar quedas, sujeira, frio intenso e milhares de disparos. E foi justamente ali que o projeto surpreendeu. O que muitos enxergavam como um simples brinquedo de plástico começou a superar concorrentes muito mais tradicionais. Em 1982, a Glock foi adotada oficialmente pelas Forças Armadas Austríacas. A simplicidade acabava de se transformar em vantagem estratégica. Mas vencer a Áustria era apenas o começo. Se a Glock queria mudar a indústria, precisava conquistar os Estados Unidos. E o cenário americano era perfeito para isso. Durante os anos 80, muitos policiais ainda carregavam revólveres de 6 tiros. Ao mesmo tempo, criminosos cada vez mais armados aumentavam a pressão por equipamentos mais modernos. Foi nesse ambiente que a Glock desembarcou na América e imediatamente gerou controvérsia. Rapidamente surgiu um mito urbano. Algumas pessoas passaram a afirmar que a pistola seria invisível aos detectores de metal e aos equipamentos de segurança dos aeroportos. A lógica parecia simples: se a arma era feita de plástico, ela não seria detectada. Mas isso nunca foi verdade. O cano, o ferrolho e diversos componentes críticos continuavam sendo fabricados em aço. Ainda assim, o medo se espalhou. Políticos criticaram a arma, programas de televisão discutiram o assunto, jornais publicaram manchetes alarmistas e, sem perceber, todos estavam fazendo propaganda gratuita para a Glock. De repente, o mundo inteiro queria conhecer aquela misteriosa pistola de polímero. Quando os departamentos de polícia começaram a avaliá-la seriamente, a conversa mudou.
Ela era leve, possuía grande capacidade de munição, tinha manutenção simples e demonstrava um nível de confiabilidade que rapidamente chamou a atenção das forças policiais americanas. O resultado foi uma mudança histórica. Ao longo das décadas seguintes, a Glock conquistou a maior fatia do mercado policial americano e se tornou uma das pistolas de serviço mais adotadas do país. Enquanto parte da concorrência continuava vendendo tradição, a Glock vendia desempenho e o mercado respondeu. O que aconteceu depois foi algo raro. A Glock deixou de ser apenas mais uma fabricante de armas. Ela se tornou a principal referência quando o assunto era pistola de polímero. Durante anos, praticamente toda nova pistola lançada nesse segmento era comparada a ela. A empresa havia criado um padrão. E a estratégia para manter essa posição foi surpreendentemente simples. Não reinventar a roda. Da primeira geração até as atuais geração 5 e geração 6, na verdade, aqui eu tenho uma geração 5, mas já estamos na geração 6. A essência do projeto permaneceu a mesma. Ao longo dos anos surgiram melhorias, trilhos para acessórios, empunhaduras mais ergonômicas, acabamentos mais resistentes, modelos compactos e subcompactos. Compatibilidade com ópticas, no caso, a geração MOS da Glock, que eu inclusive estou querendo adquirir uma geração 5 ou geração 6 MOS, que é aquela que tem a janela aqui em cima para instalar as miras ópticas. Mas tudo isso sem abandonar os princípios que tornaram a plataforma famosa: simplicidade, robustez, confiabilidade. Gaston Glock entendeu algo que muitas empresas esquecem. Quando uma ferramenta salva vidas, inovação não pode ser apenas novidade. Ela precisa resolver problemas reais. Gaston Glock faleceu no final de 2023. Deixou para trás um império bilionário, mas principalmente deixou uma das histórias empresariais mais improváveis das últimas décadas. Porque, no fundo, esta não é apenas uma história sobre armas, é uma história sobre mentalidade. Os especialistas da época olhavam para a complexidade e enxergavam tradição. Gaston Glock olhou para a mesma complexidade e enxergou excesso. E muitas vezes é exatamente aí que as grandes transformações acontecem. Quando alguém questiona aquilo que todos os outros já aceitaram como normal. Se uma pequena empresa austríaca conseguiu reescrever as regras de uma indústria inteira apostando em simplicidade, a pergunta inevitável é: onde você está complicando algo que poderia ser muito simples? O polímero não substituiu o aço porque era mais bonito. Ele ganhou espaço porque resolveu problemas que a indústria já considerava normais há décadas. E talvez essa seja a verdadeira lição da história. Não é a tradição que vence, não é a novidade que vence. O que vence é a solução que funciona melhor. Até o próximo vídeo. E como sempre, fiquem preparados.